Lide, vem cá. Amados, eu, aos 17 anos, eu comecei a ter crises epiléticas. Hoje foi falado aqui de manhã sobre isso, né? E eu comecei devido, na época eu não era cristã, eu bebia desde os 11 anos de idade, minha família sempre foi voltada à bebida. E eu bebia nessa época quase todo dia. E bebia de tudo, na época. E começou a me dar crises epiléticas, eu parei no hospital, porque não foi a primeira vez, já tinha dado umas 3 vezes. E o médico tinha dito, quando ele fez a ressonância, que a parte frontal do meu cérebro tinha queimado. E era necessário a crise para estabilizar o cérebro, porque o cérebro precisava de um lado passar mensagem para o outro lado. E quando ele não conseguia isso, mediante ou não dormir, ou a imunidade ficar baixa, ele dava a crise. Então, ele me passou uma medicação que era para a vida toda. E disse assim: você nunca vai ser igual a mais agora. Você vai tomar essa medicação, você não vai poder dirigir, você não pode nadar, você não pode ter filho, você não vai poder fazer muitas coisas. Isso aos 17 anos de idade. E foi nesse período que eu aceitei a Cristo. E quando eu aceitei a Cristo, aquela medicação me fez engordar muito. Eu tomei uma decisão que eu não ia mais tomar aquela medicação. Eu falei, se Jesus entrou na minha vida, pelo menos essa posição eu vou tomar. Não vou tomar esse remédio. Porque eu olhava aquela doença como espiritual. Porque eu recebi ela no mundo. E não tomei mais a medicação. Não tomei mais a medicação, mas eu ficava com receio de ter a crise. O medo. E um dia, numa vigília que ia ter na minha igreja, um pastor falou, Fernanda, você vai vir na vigília? Eu falei, não, porque eu vou trabalhar hoje. Se eu venho na vigília, amanhã de manhã eu trabalho, e eu fazia buffet além do trabalho, eu trabalhava, eu era gerente do Boticário, e eu fazia também trabalho com buffet. Eu falei, eu tenho uma festa para fazer amanhã, então, isso aos 18 anos de idade, tá, amados? Eu falei, não tem como. Se eu ficar 2 dias sem dormir, eu dou crise. Já pensou no meio da festa da crise? E ele disse assim para mim, mas você era doente? Aí eu contei a história, que eu não tomava mais medicação, porque eu tomei uma posição diante de Deus. Ele disse assim, ué, então você tomou a posse da cura pela metade? Aí ele falou assim, recebe a cura por inteiro. Você entende que não teve movimento, não teve mão, não teve ninguém falando? Eu falei, amém. Eu fui para a vigília, eu trabalhei no dia seguinte, eu fui fazer buffet, e isso tem 24 anos. A cura está aí. Só depende de você. Se Deus falou, está curada, tome posse. Você viu Jesus fazendo tanto movimento? Ele perguntava, o que tu queres? Qual é o seu pedido? E a pessoa falava, ele ser curado desse mal, vai em paz. Não tinha um movimento tão grande, mas tinha a cura. Você consegue entender? Quando Jesus entra, pode não ter um movimento grande, mas tem a cura. Recebe a sua cura nessa tarde. Recebe a sua cura nessa tarde. E tome posição de uma pessoa curada. Porque se você diz que está curado, você não vai mais agir como uma doente. Toma uma posição como curada.